Eu só queria conversar um pouquinho antes com vocês desse episódio maravilhoso de Natal para retratar o acontecido. No dia depois dessa gravação, o nosso até então Padre Zico se tornou bispo nomeado pelo Papa Francisco. Queremos parabenizar o nosso novo bispo, né, da Arquidiocese lá de Curitiba e desejar muita sorte nessa nova jornada. Domingo de Natal, e tem coisa melhor do que falar sobre religiosidade, religião, família. E nada melhor do que isso que o padre tão especial para todos nós aqui de Cascavel, né, para conversar comigo. Tudo bom, Padre Zico? Tudo bem, Thaisa, graças a Deus. Prazer tê-lo aqui comigo. Prazer é meu, podermos estar aqui nesse dia, nessa data tão significativa, tão importante para nós que acreditamos em Deus e que se faz tão próximo, né, que se faz tão pequenino, que inspira aquela confiança de pegar no colo, vamos dizer assim, né? Então, uma alegria estar aqui, estar também participando desse programa com a tua equipe toda. Eu que agradeço, imagina. Padre, falando em Natal, um dia tão especial, eu acho que Natal é aquele momento de união, né? Que a família, todo mundo se reúne, que existe o amor, mas existe um real significado do Natal que a gente tem que transmitir para a família, né? O Natal, vamos dizer assim, que o Natal ele surge como festividade de uma iniciativa da fé cristã que substitui uma festa pagã, onde se celebrava o Deus Sol, por uma festa cristã. Até no começo, Thaís, como era proibido ser cristão, os pagãos que estavam obedientes ao Império Romano, eles festejavam a festa lá do Deus deles. E os cristãos festejavam a festa do nascimento de Jesus. E por que o dia 25 de dezembro, né? Porque é o solstício, lá no caso de inverno, que é o dia mais breve do ano. Então, nesse dia se fazia um grande culto pagão ao Deus Sol, suplicando a ele que voltasse, que não abandonasse e tudo assim. E nós temos em Jesus Cristo o sol da justiça, nós temos em Jesus Cristo a luz que ilumina as trevas, né? Desde o profeta Isaías, depois Mateus também vai trazer, aqueles que andavam nas trevas viram uma grande luz. Então, celebrar o Natal é celebrar, antes de tudo, para nós, uma festa cristã. É celebrar um momento de fé, um momento em que Deus, de um modo inaudito e irrepetível, irrompe na história humana, o verbo que se fez carne, nasce e participa da nossa história, vivendo conosco, participando nas nossas alegrias, participando das nossas tristezas, participando das nossas derrotas, participando e promovendo as nossas vitórias, né? E tem uma preparação para o Natal também que a igreja segue até chegar no dia de hoje, né, Padre? O calendário litúrgico da igreja, ele tem toda a sua organização a partir da festa da Páscoa. E a segunda maior festividade da Igreja Católica, então essa tem data fixa, 25 de dezembro. A Páscoa, ela não segue o calendário solar, por isso a gente não pode fixar o dia. Ela segue o calendário lunar. E essas duas festas, elas são preparadas, são precedidas por um tempo de preparação. A Páscoa nós a preparamos com a Quaresma e o Natal nós a preparamos com o Advento, né? A própria palavra no seu significado latino quer dizer aquilo que está por vir, que está por chegar. Às vezes a gente pergunta, será que fulano vem? Há de vir, né? Então assim, o Advento ele quer justamente nos ajudar a se preparar para este que há de vir, o Senhor que há de nascer. Quer dizer, ele quer nos preparar para o cumprimento das promessas de Deus na história da humanidade. Que aí combina no dia de hoje, né? Justamente. E aí a gente fala de família, de filhos, de criança, Padre. Como introduzir, né? A gente sempre tem aquele questionamento da gente passar essa religiosidade para o pequenininho, aquele bem pequenininho. É desde sempre que a gente tem que transmitir isso e contar a história como ela é? Eu acredito assim, que existem fases na nossa cronologia em que, dependendo com a nossa idade, existem os interesses. É natural que em um determinado momento da vida as preocupações elas comecem a absorver e tomar os nossos pensamentos.
e que também os nossos interesses mudem um pouco o foco. A fase da criança, ela é uma fase onde ela é muito receptiva às historinhas, aos contos, né? Até pedagogicamente os colégios e os próprios pedagogos sabem, né, das etapas e aproveitam as etapas para passar o conhecimento. E eu acredito que, então, se tratando de ensinamento religioso, a etapa da infância, a primeira infância, a segunda infância também, são, digamos assim, especiais para que a gente passe isso, né? São as etapas em que o raciocínio, o modo da criança recepcionar, ela é muito aberta a isso tudo, né? E eu diria até mais, que a parte religiosa, a espiritualidade, ela está diretamente ligada também com sentimentos, né? Sentimentos para com Deus, mas sentimentos também de quem nos ensina. Quando nós aprendemos algo de uma pessoa que a gente sabe que nos ama, nós damos credibilidade àquilo. Se é uma pessoa estranha, se é alguém que não participa da nossa vida, nós falamos, posso até dar uma pesquisada, vou ver se isso é verdade ou não é. E a criança, por excelência, tem uma confiança total no pai e na mãe quando ela está nessa fase da infância, né? Às vezes a linguagem, transformar conceitos teológicos, conceitos mais complicados em uma linguagem mais simples, desafia, né? E eu diria assim que aqui o nosso grande mestre é São Francisco de Assis, né? São Francisco, ele vivia numa época em que a maioria das pessoas eram analfabetas. Elas não tinham acesso a muito daquilo que os ensinamentos bíblicos possibilitam. Então, como que uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não pode ter uma Bíblia, ler uma Bíblia, que não pode ter um livro, ler um livro, como que ela pode ter o conhecimento? Pela transmissão oral, né? Então, a gente vai contando, vai falando, e também pelas imagens. É um meio muito propício. São Francisco de Assis vai intuir e vai criar o primeiro presépio da história, né? Recomendo, se algum dia alguém aí for para Assis, não deixe de entrar lá no cantinho da Basílica e ver lá o primeiro presépio da história que foi criado por São Francisco. E São Francisco fazia o quê? Ele reunia as pessoas, e inclusive também as crianças, em torno do presépio e ia contando aquilo que a Sagrada Escritura narra de modo escrito, São Francisco oralmente com o presépio e ajudando a compreender o mistério do Natal. Por isso todas aquelas imagens em torno dos boizinhos, os animais, os anjos, os pastores, a manjedoura, o menininho Jesus, Maria, José, e você fala a família. Natal é uma festa de família, porque nós estamos celebrando o nascimento de uma criança. É o momento mais especial, né? É uma coisa maravilhosa. É o que acredito que dá aquele toque de identidade da família quando o casal tem o seu filho, o seu primeiro filho e os outros filhos que se seguem conforme também a decisão de cada casal, né? Mas sem sombra de dúvida, quando a gente fala em família, se não tiver uma criança, tá faltando. Que é a alegria, né? É a alegria, é o instinto da perpetuação da espécie, é justamente o elo e o sinal mais forte do amor do homem e da mulher, é o significado de que os dois de fato fizeram uma fusão tão íntima, tão profunda, diz a Sagrada Escritura, dois que se tornam um, para ser 3, 4, 5 depois, né? Então, Natal é uma festa de família. É uma festa de família que se celebra em família e que se celebra Deus que se faz família ao nascer de uma mulher, ao nascer ali de Maria Santíssima, e fazendo parte desse contexto, né? Maria, José e o menino Jesus. E o momento da igreja também é muito legal, a missa, isso que antecede o Natal também para a criança, né, ou para que está ali acompanhando aquilo, também é um momento diferente, né, padre? A gente aproveita para fazer uma catequese, né? Até retomando essa intuição de São Francisco intuiu a questão do presépio.
Mas se você for naquelas igrejas mais antigas, você vai ver que tem um monte de iconografia, de mosaicos, pinturas, quadros. E você começa a olhar, nossa, e hoje a gente olha muito na perspectiva da arte. Mas a arte, primeiro que a gente acredita que o belo também é a expressão de Deus que é belo, né? Então a beleza, a tradução Bet Al, não lembro certinho o total, mas beleza, traduzindo ela, é aquilo que me leva a dar louvor a Deus, né? Então assim, quando você é algo realmente belo, por exemplo, o Cristo na cruz, beleza humana não tem, mas a beleza de todo o amor que está ali entregue, a beleza de tudo que está sendo celebrado na cruz, me leva a render louvor a Deus. Então tudo que me leva a render louvor a Deus é belo. Mas quando se faz toda essa iconografia e pintura nas igrejas, a intuição é catequética, é novamente contar a história. Se levava o catequizando na frente desta imagem e digamos, hoje a catequese vai ser sobre o anjo que anunciou a Maria. Então ali tem o ícone e ali toda uma catequese introduzindo os mistérios. Você perguntava como que o pai, a mãe podem ensinar a ser catequista? Que a missão a igreja fala, e às vezes pode ser que também nós como igreja falhemos muito nisso, em ajudar aos pais, é que os pais são os primeiros catequistas. Porque vocês, né, Thaís, você tem teus filhos também, né? Esse contato, essa proximidade, o dia a dia, e aquilo que eu falava. Se a mamãe falou, eles vão dar crédito àquilo, né? Então, por exemplo, levar a criança a visitar uma igreja, quando tem uma imagem, falar, olha, essa imagem é por isso, aquela outra é por isso e por isso. Ou até comprar uma Bíblia ilustrativa, dependendo da fase, a idade da criança, e a partir da figura ir ajudando a criança a ser introduzida no mistério, né? Porque senão pode ser que ocorra uma necessidade de abstração tão grande que a criança ainda não tem essa capacidade de abstração, e às vezes até nós adultos temos essa dificuldade, sim, né? Então... E eu acho engraçado porque eles são muito curiosos, né? Eu vejo pelos meus, como eu sou mãe de 2, né? Até assim, a gente reza toda noite antes de dormir. Um dos questionamentos que o Otávio me levantou ontem, mãe, eu quero ver Deus, né? Aí o filho, mas assim, eu acho engraçado que eles têm umas tiradas, né? Daí a gente tem que achar uma explicação por trás, né? Eu que o diga, Thaís. Na missa das crianças... E eu ia até comentar que agora a gente tem a missa das crianças, que é ótima, gente. Levem seus filhos, porque eu acho muito legal que vestem as crianças, né, com os santos. É muito instrutiva a missa, né? Ela foi uma ideia trazida por duas irmãs, né, a Ana e a... Agora me perdoe, querida, né? Uhum. E até nós tivemos assim, a Ana, ela já fez... a passagem dela, né, médica, faleceu esse ano, e ela com a irmã dela que falaram assim, padre, viu, podemos criar um fantochinho e tal. Então nós começamos por aí, com a ideia do fantochinho, a casinha, a criança de um modo lúdico, se comunica com o fantoche, passando a mensagem, o fantochinho provoca com algumas perguntas e depois a gente abre para as crianças fazer. E aí vem de tudo, né, vem de tudo realmente assim, perguntas que colocam a gente numa dificuldade muito grande. Por quê? Sejamos claros, quem que não tem a vontade de ver Deus? Né? Quem? Não apenas por uma questão, e não deveria ser, da incredulidade, mas Deus é a expressão de tudo que é pleno, de tudo que é completo, né? Tanto é que o Salmo também, né, ver a face de Deus, a alegria de ver a face de Deus. E é inclusive uma das imagens apresentadas para nós na ressurreição, quando ressuscitados, contemplar a face de Deus. E é bonito que a criança, isso é muito importante, olha a capacidade que ela já está alcançando, né, o desejo interior dela, poxa, eu gostaria de ver ele. Na hora de dormir, né? Vem tão espontâneo. Agora, explicar para a criança que ela não
poderá ver Deus fisicamente, não percebê-lo fisicamente, a não ser pela fé na Eucaristia, que também isso já vai exigir uma capacidade de abstração, é sempre difícil. Por isso, transformar esses conceitos, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente, transformar esses conceitos assim, Deus está em todo lugar. O judeu tem mais facilidade. O judaísmo tem menos conceitos. Então, quando ele quer dizer assim que Deus é onipresente, ele fala, se eu vou no alto da montanha, Deus está lá. Se eu vou lá embaixo, no abismo, Deus está lá. Se eu vou lá, Deus está lá. Ou seja, Deus está em todos os lugares, né? Agora, Deus, de fato, ele é algo que foge à nossa completa compreensão, né? E eu brinco assim, querer compreender, explicar Deus, tem até uma música, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, né? E por quê? Porque se nós fôssemos capazes de explicar Deus, seríamos tão grandes quanto Ele. Porque somente quem tem todos os atributos que são próprios de Deus poderia compreendê-lo. Então nós temos... São Justino vai dizer assim, sementes de Deus, né? Faísca, vamos usar essa palavra, né? Algumas que a gente é capaz de compreender. Outras Deus se revela a nós pelos profetas, pela própria encarnação em Jesus Cristo. Mas senão Deus é também uma experiência, a descoberta dele na nossa vida. E às vezes, Thaisa, você pode falar assim, olha, eu tive uma experiência tão forte de Deus, e você contar e a outra pessoa achar assim. Não entendi. E daí? Né? Não entendi nada. Mas para você, você sentiu aquilo como uma presença de Deus na tua vida. E pronto. Não precisa que os outros compreendam isso também, né? É importante que eu compreenda e experimente isso como uma manifestação de Deus naquele momento, né, que se fez participante da minha história, né? E as crianças são muito puras, né? E a gente estava até comentando aqui nos bastidores, padre, a respeito da catequese, né? Como a gente levar... O que eu percebi que foi o primeiro ano catequético da minha filha, como a catequese e a criança nos levam ainda mais a conviver com a igreja, né? A importância dessa conexão que a criança traz, além do nascimento, do amor, da vida, a religiosidade que uma criança pode aumentar dentro de uma família, né? A importância da catequese. Thaisa, muitas famílias foram convertidas pelas crianças. Muitos pais foram convertidos por seus filhos. A criança, na pureza e no interesse dela de responder algo que está ali latente, né, ela começa a levar os pais a se questionarem, a se perguntarem. Começa a levar os pais para a igreja também, né? A voltar a participar da comunidade, porque a fé cristã, ela é uma experiência de comunidade. E a fé, ela também é algo que precisa ser cultivado, assim como qualquer outra virtude, né? Embora a fé, a gente fala que é uma virtude teologal, né? A esperança e a caridade, né? Mas compreender que a fé... como seria maravilhoso aquela pessoa ter uma fé tão grande, eu tocasse nela ali por osmose, aquela fé viesse para mim, né? A fé também tem lágrimas, a fé também tem suor. Se eu dedicar um tempo para ler um material importante, para mim estudar um pouco a minha religião, para mim ir na igreja, aquele momento que eu dedico para Deus. Eu digo com toda tranquilidade, quando as pessoas compreenderem que colocando Deus, a palavra dele vai se cumprir, tudo muda. Tudo muda. E é por isso que Jesus fala, coloca Deus em primeiro lugar, o resto vem por acréscimo. O resto vem por acréscimo. O problema é que muitas vezes o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, a gente não compreende. Não compreendendo, não o vive. E daí fica aí, igual às vezes uma pessoa que recentemente ficou cega, fica às apalpadelas, né? Tateando para ver se encontra alguma coisa.
Deus se deixa encontrar por quem o procura. Ele se deixa encontrar por quem o procura. E sim, as crianças têm sido um grande instrumento para muitas famílias se aproximarem de Deus. E a catequese tem um pouco de institucionalidade, porque daí os pais se preocupam em levar a criança, graças a Deus ainda se preocupam, né? Isso é muito bom. E aí, a partir disso, de alguma forma, também os pais entram na catequese. De alguma forma, eles também entram na catequese. Muito. Mas fala você da tua experiência de mãe de catequizando. Eu posso falar da minha experiência de mãe catequizando, uma história bem engraçada que eu posso dizer de experiência pessoal, padre. Eu até conversei com a Simone na época que eu fui lá. Eu não ia colocar a Isadora na catequese esse ano. E ela virou pra mim e falou assim, mãe, eu quero fazer catequese. Aí eu falei assim, filha, mas você tem certeza? Não, sei o quê. Não, mãe, eu quero fazer catequese. Aí eu fui lá até a Simone e falei, olha, Simone, a minha filha quer fazer catequese. Ela que quer fazer catequese. Ela que pediu pra fazer catequese. Aí eu falei, então, ela falou, sério, não acredito. Eu falei assim, ela pediu, ela quis vir, eu vou colocar ela porque ela pediu. Coloquei a Isadora. E assim, e eu posso dizer como uma mãe que às vezes pensou, né, ponderou, será que esse ano que vem, não sei o que, tava querendo deixar um pouquinho, postergar um pouquinho. E pela opção da minha filha, ela começou a fazer a catequese. E assim, a diferença que eu senti nela e da família. Eu tenho um mais novinho, né? Aí teve uma missa que a gente não conseguiu ir, ele virou pra mim e falou assim, mãe, Deus tá triste. Aí eu falei, por que, filho? Porque a gente não foi na missa. Então, assim, eu achei muito legal, até que eu comentei com o padre aqui nos bastidores, como eles conseguiram nos aproximar da igreja. Assim, ter a preocupação de rezar, ter a preocupação de fazer a tarefa, ter a preocupação de levar a missa, ter a preocupação de ensinar os mandamentos, mostrar o que são, coisas que eu acabei revendo, né? Que eu já não revia mais, e aí reli, ensinei. E tá no dia a dia. Posso dizer, padre, que a gente foi ensinar os mandamentos pra Isadora, daí na escola, uma amiguinha pegou uma bala de dentro da bolsa da outra. Daí a Isadora chegou no carro e falou assim pra mim, mãe, a minha amiga fez uma coisa muito errada, porque tá nos mandamentos. Ela falou bem assim pra mim, que não pode roubar, nem que seja bala. Eu falei assim, filha, você tem razão. Falei assim, você tá muito certa. Não pode mesmo, nem que seja bala, não importa o que seja, você não pode pegar o que não é seu. Então, olha a importância de compreender os mandamentos para a convivência social. Muito. Então, assim, quando a gente relativiza a religião, claro que a gente tem que ter cuidado para não cair em certas rivalidades, não cair em fanatismos, porque isso também já revela a imaturidade, seja da religião, ou talvez não da religião em si, mas do fiel. Né? Claro. Porque pode ser que seja o fiel em si e não a igreja, não a religião em si. Mas eu sempre digo assim, existem duas situações, e fujo um pouco agora do campo religioso, tá? Existem duas situações que nos ajudam na convivência social. Duas situações que de alguma forma funcionam como freios para que nós possamos manter a harmonia na convivência social. Uma delas é a força e a outra delas é a moral. E toda religião tem um código moral também, né? Quando você elimina a moral, ou seja, a pessoa... Vou dar um exemplo que você trouxe aqui pra gente, né? Não roubar. O mandamento diz, não roubarás. Se eu tenho isso como uma coisa moral, mesmo que não existisse uma lei punindo o roubo, eu não roubaria. Agora, se eu não tenho isso como algo da minha moral, a única coisa que vai me levar a não roubar é o medo da punição, ou seja, a força. Por isso a gente vai precisar sempre de mais polícia, a gente vai precisar sempre de um estado de vigilância maior, um controle maior. Toda sociedade que vai sendo destruída na sua moralidade é uma sociedade que vai se tornando violenta e exigindo a força cada dia mais. Se você quer ajudar uma sociedade a se reconstruir, você tem que ajudá-la a ter valores, princípios morais suficientemente fortes que impeçam alguém de dizer assim, não, de fazer o mal. E não porque... E outro fator, a lei e a força, ela me constringe, ela me escraviza. A moral me liberta, porque eu não faço porque eu não quero fazer. Então, ao contrário do que se pensa, a moral, quando bem compreendida, ela é uma força libertadora para uma sociedade viver de modo respeitoso, livre e harmônico.
quando ela não existe, então a gente vai ter que precisar da força. E aí nós instauramos uma sociedade difícil, muito pesada, né? Então a religião, além de tudo, e não por isso, né, ou não só por isso, ela é importante também para a boa convivência social. Então a tua filhinha já trouxe isso num exemplo claro. Muito rápido também, né? Muito rápido. Em um ano de catequese. Eles compreendem. E também assim, é claro que tudo ela não aprendeu ali nesse um ano. Ela Sim, aprendeu contigo em claro, casa, Thaís, que a gente né? vem Com desde você. pequenininho, Justo, né? né? Isso é importante. Uma criança, quando é na catequese, ela já deveria saber algumas orações básicas, muito. né? E eu achei muito interessante, tanto que eu trouxe como exemplo, e até conversei na internet, como eu trabalho com isso a respeito disso, porque eu achei muito interessante passar o meu testemunho, né, do que aconteceu dentro da minha casa. Hoje, no mundo que a gente tem tanta dificuldade de criar os filhos, onde a gente vê tantas coisas fora dos padrões, né, a gente ter alguém que pode nos apoiar, no caso, a religião, né, é uma coisa que a gente pode usar demais na nossa casa, né. E eu digo aos pais, aproveitem cada fase da vida dos filhos. Tudo passa muito rápido. Você mesma está com 8 anos, a Isadora, né? Mas você olha quando ela tinha 3 anos, parece que foi tão rápido. Foi ontem. Né? Então, assim, essa passagem, aproveitar esse momento da vida da criança, em que ela está na idade da catequese, aproveite, coloca ela na catequese, ajuda essa criança e também se deixa ajudar, né? Eu diria assim, pai, mãe, quando você leva teu filho para a catequese, pensa assim, estou retornando para a catequese também. Eu estou retornando para resgatar algumas coisas que eu deixei escapar na minha vida, né? Então isso gera toda uma mística, até um novo estilo de vida até dentro da família. Muda muito. Eu resgatei muita coisa. Que aí é legal você ler, resgatar, né? Até a ensinar, passar uma coisa que você aprendeu de quando era criança, né? Eu achei interessantíssimo. E falando numa época tão importante, padre, deixa uma mensagem de Natal para as nossas famílias que estão aqui nos acompanhando. Eu vou deixar uma mensagem que eu escutei de um padre que hoje já está na glória com Deus. Padre José Perche, ele era um velhinho, padre já de 93 anos, ali do bairro Brasmadeiro. Toda quinta-feira à tarde, tem a missa até hoje da saúde na catedral, eu ia buscá-lo para ele ajudar nas confissões. E era véspera de Natal e perguntei para ele, padre, ele já não presidia a missa quase, né? Mas qual a mensagem que o senhor daria para as pessoas nesse Natal? Aí ele respondeu assim, eu diria para elas que não importa se tem coisa ruim na vida, se está difícil, está isso, aquilo. Nesse dia, deixa tudo. Deixa tudo. Deixa inclusive tuas mágoas, aquela pessoa que às vezes você tem uma coisa ruim com ela, deixa tuas preocupações e nesse dia festeja a alegria porque Deus nasceu. E isso é lindo demais, é alegria demais e deve contagiar o coração de todos. Então assim, quem está em casa eu diria, nesse dia, às vezes vai ter um encontro da família, pode ter um ou outro aí que você está, mas esquece tudo, vai lá e dá um abraço. Nesse dia, se tem uma coisa que está te preocupando, esquece, faz, na medida da tua condição, uma refeição gostosa com a tua família. Nesse dia, faz tempo que você não vai na igreja, vai rezar. Enfim, deixe que aquilo que vem de Deus e que vem de um modo tão simples que todo mundo não precisa ter medo, porque uma criança recém-nascida é inofensiva, né? Se aproxime e deixe que isso faça parte da tua vida nesse dia. Cuidar da nossa família, né, padre? Preservar ela e trazer esses momentos tão importantes da nossa religião para dentro de casa, né? E assim, parabéns também, Thaís, né, pelo teu programa, parabéns Imagina. Pela tua maternidade, né, da tua família, o modo que você também está trazendo Deus para dentro da tua casa, da tua família. Quem planta Deus colhe bênção, colhe graça.
pode ter certeza. Obrigada, Padre, sou eu quem agradeço. Acredito que a gente possa dar o nosso testemunho para poder ajudar uma próxima que talvez esteja ali, né, pensando, a gente pode fazer isso com o testemunho pessoal de cada um, né? Justo, talvez alguém está pensando, será que coloca ou não coloca na catequese? Está aí a resposta. Já respondi do Natal, já respondeu do Natal e da catequese, né, Padre? Feliz Natal, Padre, que Deus abençoe todos nós e muito obrigada por topar estar aqui comigo nesse dia tão especial. Obrigado, Thaisa. Obrigado também a toda a equipe que preparou o ambiente, esse programa. E você que está conosco, né? Que Deus a todos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz e santo Natal do Senhor. Amém. Feliz Natal.